assunto, né? E vamos falar sobre a tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Está atingindo, na verdade, desde o final de abril e fez com que milhares de famílias perdessem tudo que tinham, né? Suas casas, documentos, móveis, aparelhos eletrônicos, vários bens materiais adquiridos aí com muito suor, com muito esforço ao longo do tempo, né? Quando esse tipo de catástrofe ambiental ocorre, quais são os direitos dessas vítimas? E quais serviços públicos devem ser oferecidos? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Maria Faiocchi, que é advogada previdenciária. Olá, minha querida, tudo bem? Oi, Rê, tudo bom, querida? Bem-vinda sempre. Obrigada. Eu que agradeço sempre. Assunto de extrema importância num momento muito difícil, né? Para todas essas pessoas, para todas essas famílias. Mas eu acredito que a gente consegue abranger um pouco mais, né? Afinal de contas, aqui está acontecendo uma situação extrema em que um estado inteiro, um estado todo, quase todo, né? Foi atingido pelas enchentes. Mas as enchentes, elas são um assunto e um problema recorrente nas principais cidades do Brasil. Afinal de contas, a estrutura que deveria existir, né, para prevenção desse tipo de situação não existe e muitas pessoas estão vulneráveis a esse tipo de situação. Então, existem alguns direitos que a gente pode requerer num momento como esse, porque essas pessoas perderam, muitas delas, tudo, saíram com a roupa do corpo de casa. Isso Como mostra a refazer fragilidade, né? É. Como a fragilidade, né? Porque vendo tudo o que aconteceu, pessoas que você acabou de falar, né? Que saíram com a roupa do corpo, eu mais me convenço que a gente tem que investir em tecnologia, né? Porque você imagina você sair de casa com a roupa do corpo, sem um documento, sem nada. Como é que você, por exemplo, quem tem dinheiro no banco, acessa a sua conta? Se você perdeu o cartão, você perdeu as senhas, RG, tudo. Muita gente senha, muita gente idosa. Você não tem ali mais sua certidão de nascimento, de casamento, dos seus filhos. Então é muito complicado. Então isso demonstra que a gente precisa realmente investir em tecnologia para que a gente possa ter acesso em casos como esse com mais rapidez. Sim. A todos os benefícios, ao seu dinheiro, a facilitar a vida, né? Então, realmente, tem muita gente ali perdida, muita gente sem informação. E hoje, quem sabe, a gente consegue aqui, né, dar uma luz, né, um alento para que essas pessoas possam ali se nortear. Vamos fazer essa informação chegar em quem precisa, né? Vamos começar a falar primeiro sobre o assunto do INSS. Quais são os seguros do INSS que podem ser solicitados pelas vítimas do Rio Grande do Sul? Olha, é muito importante, essa semana que passou, o ministro, ele divulgou, né, que o INSS vai fazer a antecipação dos benefícios para aquelas pessoas que são aposentadas, né? Aposentados, pensionistas vão conseguir antecipar um benefício para tentar ajudar ali, né? Um dinheirinho a mais, um dinheiro extra, porque já está tendo antecipação do 13º salário. Né? Isso já, a primeira parcela já foi paga, vem a segunda parcela e além disso, essas pessoas lá do Sul, eles vão poder antecipar mais um valor de benefício. Lembrando que é uma antecipação. Se antecipa e aí eles vão dar ali um prazo, uma carência de 3 meses e as pessoas vão ter que devolver essa antecipação em 36 parcelas, né? Tá, eles dão 3 meses para começar a descontar dos próximos benefícios. Então eles vão poder. Não é um dinheiro a mais, então, ele só está chegando antes. É importante a gente falar, é um dinheiro que a pessoa pode antecipar. E para quais beneficiados? Quem é aposentado, quem é pensionista recebe... Qualquer aposentadoria? Exatamente. Então, só que assim, tem regrinhas, a pessoa vai precisar fazer um termo de adesão. Então, isso é muito importante que a pessoa faça esse termo o mais rápido possível, porque aí ela já recebe a antecipação, porque vai vir junto com a aposentadoria do mês, aí tem também o 13º que eles estão antecipando a segunda parcela, mais a antecipação de um salário, quer dizer, já é uma ajuda boa para que a pessoa consiga ali se acertar. Mas precisa fazer o termo de adesão. Então, isso a gente faz no aplicativo. Faz na Previdência, no aplicativo ainda não está ali disponível, mas eles estão trabalhando de uma forma rápida para que isso aconteça. Então, por enquanto, tem que ser no espaço físico mesmo, ir até ainda não estava disponibilizado. Pelo telefone, não. Nem pelo site. Ainda não, tem que fazer o termo. Só que assim, eles estão trabalhando rápido, né? Eles estão trabalhando rápido. Não estava disponível. Quem estava tentando fazer ainda não estava disponível. Mas tudo isso eles estão fazendo de uma forma muito rápida para que essas pessoas
não fiquem mais prejudicadas do que estão. Claro. Então, isso é uma boa notícia. Porque como tem já cidades que, inclusive, a própria agência do INSS deve estar debaixo d'água até agora. Foi atingida. Então, a disponibilização online deve estar correndo já devem estar fazendo. Porque, assim, numa catástrofe, né, numa tragédia tão grande, até o poder público fica perdido, né? Vou dar um exemplo. É gigante o que aconteceu. Bolsa Família, né? O Bolsa Família também vai poder ser antecipado. Só que, e quem perdeu tudo? Quem perdeu tudo não tem documento para ir até lá. A carteirinha. Então, uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, a pessoa pode procurar a prefeitura lá do seu município, conseguir uma declaração e com a declaração vai conseguir receber, mesmo sem RG, mesmo sem o cartão do Bolsa Família. Tá. Então, isso é uma questão emergencial. A gente espera que num momento como esse não compareçam lá espertalhões, né, pessoas tentando aplicar golpes. Ah, mas aparece, infelizmente. Tomara que não apareça, mas eles aparecem. Eles aproveitam, inclusive, desses momentos de fragilidade. São os lugares onde eles mais aproveitam. Por isso é importante falar que as pessoas têm que ficar ainda mais espertas num momento como esse, né? Agora, voltando a falar do INSS, o benefício só vai ser antecipado se o município em que a pessoa resida estiver decretado o estado de calamidade pública. Isso é muito importante, né? E ele foi tirado de muitas cidades, não foi? Eu ouvi no rádio que das 400 cidades que estavam declaradas, e agora tem 40 e poucas. O que eu acho que os prefeitos, né, os responsáveis vão questionar. Eu acho que tem que ser questionado, sem dúvida. Alguns já vão ser, pelo que eu andei lendo, alguns vão questionar isso, porque algumas cidades foram menos atingidas, mas elas estão com risco de desmoronamento, teve que ter evacuação, mesmo não tendo aquela inundação como teve em algumas cidades onde tudo foi arrasado, algumas cidades estão em estado de risco, e um risco muito grave, iminente. Sim. Então, muitos prefeitos já vão começar a questionar isso. Então, é bom essas pessoas, né, os aposentados, os pensionistas, os beneficiários dos benefícios também de prestação continuada ali, de assistência social, prestarem muita atenção nesse rol de cidades que vão estar elencadas como, né, estado de calamidade pública e acompanhar se vão ser incluídas as suas cidades se elas não estiverem. Tá. Porque muita coisa vai mudar, porque é muito recente, né, Rê? Muita coisa vai mudar ainda, muita coisa pode acontecer a mais ainda. A gente espera, né, que outras medidas também sejam tomadas, mas é importante esclarecer isso, porque às vezes a pessoa vai lá procurar, né, e não... Você sabe uma das coisas que eu estava até discutindo com alguns colegas de trabalho? Existem muitas pessoas, por exemplo, que não têm a residência declarada naquele município que ela residia. E isso vai ser um problema também para essas pessoas. Elas vão precisar, talvez, entrar ali com um pedido especial. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa era aposentada, trabalhava aqui em São Paulo, aposentou aqui em São Paulo, mas mudou para lá, esqueceu. Foi morar com alguém, foi morar com a filha, morar com o filho, e esqueceu de atualizar. Então, essas pessoas podem ter problemas. Então, quem está nessa situação também já tem que correr a fazer a atualização de endereço, fazer um requerimento explicando que essa situação ocorreu e que a pessoa, porque recebe automaticamente por banco em conta, não se atentou a alterar endereço. Então, isso é muito importante também. E a gente esquece mesmo, né? É muito comum. Infelizmente é muito comum. Agora, vamos falar com as pessoas, então, que tiveram os documentos perdidos, né? Que deixaram os documentos para trás na hora de se salvar e acabou perdendo. Porque para requerer, como você falou da questão do INSS, por exemplo, por enquanto tem que ir até uma agência. Sim. Mas a pessoa tem que ir munida de alguns documentos. Sim. E se ela perdeu esses documentos, o que ela vai fazer? Então, com exceção do Bolsa Família, que foi aberta essa exceção para que a pessoa possa ir na prefeitura e pegar uma declaração, nos casos dos benefícios previdenciários, é necessário ter documentos. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele já está fazendo um mutirão, juízes que foram voluntários, né, juízes de direito, justamente para fazer um mutirão para que essas pessoas possam tirar novas vias desses documentos, né? Porque precisa de certidão de nascimento, certidão de casamento, novos RGs, né? CPF a pessoa consegue emitir, é importante, CPF é uma coisa mais fácil, você consegue emitir no site da Receita ali uma segunda via, com senhas específicas. Agora, o grande problema é você conseguir RG, né? Seu documento ali de identificação para ir
até a agência resolver problema, para ir, às vezes, no banco. Às vezes você tem um dinheirinho guardado, você precisa do dinheiro para reconstruir sua vida, e não consegue, muita gente não está conseguindo. Então, o Conselho Nacional de Justiça vai estar fazendo esse mutirão, a pessoa tem que verificar, e vai ser dentro da Grande Porto Alegre. Então, as pessoas já podem procurar no CNJ, porque pode ser até itinerante, né, essas informações, esses mutirões. A pessoa vai migrar de um lugar para o outro, então é muito importante. Provavelmente perto dos abrigos, né? Perto dos abrigos. E o que a gente espera também, que não só o CNJ, né? Que foi uma iniciativa do CNJ. Bárbaro. Eu achei isso muito legal, a união que eles estão fazendo do judiciário, né? Porque se é o judiciário emitindo, isso dá mais credibilidade. Por quê? Uma das coisas que eu estava até também conversando, você imagina para um funcionário da prefeitura emitir uma declaração para alguém lá receber o Bolsa Família. Se acontece uma fraude, quem vai ser responsabilizado? A gente está em caso de calamidade pública. Sim. Então, a emissão desses documentos de identificação por juízes, isso vai trazer ali uma tranquilidade tão grande para as pessoas, porque ninguém vai na frente de um juiz mentir, né? Claro. É muita cara de pau, é muito ser sem noção chegar lá e falar, olha, eu vim aqui, eu sou a Regiane sendo a Maria. Então, já traz uma credibilidade maior, então isso é uma segurança maior para essas pessoas que estão passando por tudo isso. Então, procurar, né, esses mutirões que o CNJ vai estar promovendo. Eles informaram que já são 27 juízes voluntários dentro de Porto Alegre para estar fazendo essa documentação, que vai sair de forma rápida, e com essa documentação em mãos, a pessoa já pode se dirigir ao INSS para obter a antecipação se for aposentado, ou a Caixa, para resolver os demais problemas que a gente vai continuar falando aqui. Tá. Agora, teve muita gente que ajudou, né? Como a gente falou aqui, o povo ajudando o povo, isso foi muito tocante de ver, né? Só que muita gente também se machucou fazendo esses salvamentos, ajudando as pessoas ali fisicamente. E essas pessoas que se acidentaram durante esses trabalhos de resgate, elas também podem pleitear? Podem. O que acontece? O benefício, por exemplo, junto ao INSS? É um trabalhador, tem lá a carteira assinada, tem qualidade de segurado, é um autônomo que paga seu INSS, é uma pessoa que tem qualidade de segurado, se acidentou, se machucou por causa dessa catástrofe, ou em resgates, ou a pessoa ficou doente, porque a gente tem relatos de pessoas que estão adoecendo por causa do contato com água contaminada e tudo mais. As pessoas podem sim dar entrada no pedido de auxílio-doença, por exemplo. Tá. Né? Tá incapacitado, ficou doente por causa, né? Se acidentou, pode dar entrada normalmente. Mas para isso, gente, é muito importante a gente frisar, conseguir a documentação antes, né? Se perder o RG, ir atrás, está doente, às vezes está num abrigo, procurar lá, tem as equipes, tem muitos médicos voluntários, já pedir lá laudo, mas falar, olha, eu sou trabalhador, eu tenho carteira registrada, eu preciso dar entrada no benefício porque eu não tenho condições de voltar ao trabalho. Muitas empresas até nem estão fechadas, porque foram destruídas, né? Então, uma coisa que a gente está esperando também. Assim como teve, por exemplo, na pandemia, né, aqueles auxílios para as empresas que ficaram fechadas, tanto para a empresa como para os trabalhadores, é uma coisa que a gente está esperando e eu acredito que nos próximos dias, se Deus quiser, o governo também repita, né, o que foi feito em pandemia. Sim. Então, é muito importante estar acompanhando, o pessoal do Sul está acompanhando essas informações, porque a gente acredita que de um dia para o outro, mais coisas novas vão surgir. Então, a gente não tem uma resolução ainda sobre essa questão da relação patrão-empregado nesse momento, porque realmente são muitas as dúvidas, né? Eu estava vendo uma notícia falando a respeito dos hospitais, né, da Grande Porto Alegre, que estavam muitos deles com dificuldades de funcionamento, não porque entrou água, mas porque as pessoas que trabalham lá, enfermeiros, médicos, pessoal da administração, da limpeza, etc., estavam abrigados, estavam tudo, fora das casas, não tinham nem a roupa para poder ir trabalhar. Então, assim, estava faltando o pessoal e tudo mais.
Isso vai ser descontado na folha de pagamento deles, será? Como será que eles conseguem comprovar isso? E por outro lado, existe a empresa que teria que funcionar e que o funcionário teria que estar lá trabalhando. Então, é uma equação difícil de chegar. Exato, que né? É a mesma situação, por isso que a gente espera que o governo haja da mesma situação como aconteceu, por exemplo, no Covid, na pandemia, onde, por exemplo, era obrigatório estar fechado. Então, se o trabalhador não pode ir e o patrão também não pode abrir a empresa para ganhar dinheiro para pagar, tem que se criar um auxílio emergencial ali, né? Uma ajuda, né? Chegar a um meio termo, porque tanto um lado como o outro não tem culpa do que está acontecendo, claro. né? As empresas não estão abrindo porque não é porque elas não querem, porque foram destruídas. Destruídas, né? E muitas vezes não só destruídas pela chuva, mas está aparecendo muito vídeo de pessoas que foram roubadas, das lojas que foram saqueadas. As lojas estão absolutamente vazias, muitas delas, é muito triste. Algumas cidades turísticas, por exemplo, não foram destruídas, mas elas não conseguem abrir os seus comércios, lojas, porque os funcionários não conseguem ir. Eles perderam tudo, eles estão em abrigo. Então, é uma situação que precisa ser vista com um olhar, né? Muito carinhoso e cuidadoso, porque afeta tanto o lado do patrão como o lado do trabalhador. Então, tem que ter o bom senso aí para que as pessoas, né, o patrão tente, num primeiro momento, arcar com essa situação e até que esses funcionários consigam se reestruturar para voltar ao mercado de trabalho, mas a gente espera realmente aí que seja anunciado auxílios emergenciais nesse sentido, principalmente para essas pessoas que estão na ativa. Você falando nisso, eu lembrei agora do seguro-desemprego, por exemplo. Pessoas que estão em seguro-desemprego, o governo também anunciou 2 parcelas extras para que essas pessoas possam ali também se reerguer, até porque vai ficar complicado se recolocar no mercado de trabalho nesse período. Então, como o governo já sinalizou essa questão das 2 parcelas extras para o seguro-desemprego, a gente acredita que em breve também venha essa ajuda para a questão aí desses trabalhadores que estão com carteira assinada, que estão sendo impedidos de trabalhar porque as empresas estão fechadas ou até mesmo porque eles não têm condições de ir, porque não tem como deixar a família. Não tem como deixar a família. Onde vai deixar o filho? Porque a escola foi destruída. Tá todo mundo vulnerável, aonde vai ficar em casa? Tá muito confuso. Tá bem difícil. E com relação ao FGTS, as pessoas vão poder sacar parte? Quem tiver saldo, Sim. Vai ter alguma liberação de parte do saldo? O governo também já anunciou a antecipação, né, de saldo do FGTS, mas com uma limitação, né, no momento. A limitação é de R$ 6.220, né? Quem tem saldo. Então tem um máximo para ser retirado. Tem um máximo para a pessoa sacar. Também, gente, volto a repetir, quem está sem documento, corra atrás da documentação, porque vai ser exigido, apesar que pode, né, parece que a Caixa já anunciou, na verdade, a Caixa já anunciou que pode ser feito pelo app, né, do FGTS, quem já está cadastrado, tem biometria, está tudo certinho, consegue fazer isso por lá. Claro, quem não perder celular também, porque uma outra coisa que eu tive relatos de amigos que moram lá na região, muitas pessoas sem comunicação porque perderam, né, celular, perderam os meios de comunicação, Sim. porque hoje a gente se comunica como? Celular, a gente se fala pelo WhatsApp, você liga, né? Você tem redes sociais. Muita gente incomunicável, pessoas que foram localizadas 10, 15 dias depois, porque não tinham acesso. Olha que loucura, né? E como é que vão fazer para resolver essas burocracias todas, se muita coisa a gente faz pelo telefone também, né? Uma outra coisa que eu soube, muita rede de solidariedade, muitas pessoas indo nesses abrigos com internet, levando aparelhos para que as pessoas consigam se comunicar e também consigam resolver, por exemplo, essas questões, né? Questões bancárias, questões, por exemplo, agora do FGTS, que a pessoa pode fazer essa antecipação pelo aplicativo do FGTS da Caixa. Então, isso também é muito bacana. A gente tem que pensar também que, por mais, né, que a gente esteja, né, doando comida, água, roupa, também doar esse tipo de serviço, né? Sim. Ir até lá com equipamento para que essas pessoas possam resolver as suas questões bancárias, as suas questões de trabalho, as suas questões de INSS. Tá bom. Bom, tem muitos outros assuntos para a gente
continuar esse papo com a FAIOC no futuro, né? A gente pode voltar a falar sobre seguros, por exemplo, carros, casas, seguros de financiamento, enfim. Tem tantas outras questões burocráticas que a gente pode trazer, né? Para as pessoas no futuro, mas... A questão, você falou do financiamento bancário, só rapidinho, a Caixa também já informou que, assim como na pandemia, eles vão fazer aquele adiamento da parcela, do pagamento da parcela dos financiamentos. Então, isso é bem bacana também. Quem tem financiamento pela Caixa também pode pular, que eles chamaram na pandemia e voltaram a chamar agora de pula parcela. Você pode adiar algumas parcelas da Caixa e ajuda também muito. Também é uma grande ajuda. FAIOC, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua presença aqui, é sempre um prazer. Espero que essa informação realmente chegue nas pessoas que estão precisando nesse momento. Tomara, se Deus quiser. E aí, para fazer contato com a doutora Maria FAIOC, você vai lá no Instagram, @mariafaiok, @mariafaiok. FAIOC você vai escrever com CK no final, tá bom? E o telefone do INSS para qualquer dúvida é o 135, tá? Obrigada, meu amor. Beijo nas Marias, viu? Vamos fazer um intervalo bem rápido.